final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir. Alguns até vão pro céu, que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar. Volta pro futuro daqui. Depois daqui, tal qual a lei é voltar. Volta pro futuro daqui. Depois daqui, ainda seremos daqui, desse milagre que chamamos de terra. Depois daqui, ainda logaremos sair, enquanto perdurar a fúria das guerras. Depois daqui são tantos os que buscarão a Jesus, Verbo Jesus, a lei da cruz. Depois daqui, imprescindível é ver brilhar vossa luz. Brilha vossa luz. Depois daqui não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui nem flutuar, nem subir. Alguns até vão pro céu, que fica dentro de si. Depois daqui tal qual a lei é voltar. Volta pro futuro daqui. Depois daqui, tal qual a lei é voltar. Volta pro futuro daqui. Madeira, 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 madeira. Agora, mediúnica, que ela é. Desculpa às vezes fechar os olhos, eu estou com muito dor de cabeça, tá? Mas a Bahia. Mediúnica é uma música muito bela, que é uma prática que nós temos na Casa Espírita, onde muitos dos nossos irmãos vêm ser curados, tratados, eles vêm de diversas formas de desespero, e nós, os trabalhadores, os médiuns, que têm essa dádiva de comunicação, e os caravaneiros que os trazem, e também aqueles que os consolam. Então essa música retrata isso, é muito linda. Vamos para ela. Leve perfume de flores, momento de oração e de asepsia, ampara dos seus mentores, lavou a sombra do amor de Maria, UTI a meia-luz, dirigentes com seus médios sintonizados, fraternidade com Jesus, ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem paz em seus medioneiros, dispersivos, concentradores, longitudinais. E sobre as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sobre as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão.
novo vai resgatar da iniquidade. Quem busca renovação vai libertar da dor, da teia, da maldade. Muitos de nossos irmãos, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade e a glória, para sempre que assim seja. Que assim seja. Desculpa, eu emocionei. Eu pergunto, quem de nós não? Perdão. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em nome de Jesus, quero saudar todos os queridos agora, neste momento, que aqui estão nesta casa, com muito carinho, com muita paz, com muita luz. Iniciamos o ano de 2026, né? A primeira reunião foi quarta-feira passada. Tivemos a grata presença do nosso querido irmão Cariel, que é prata da casa. Foi lá de conosco esta casa. Hoje, leva o conhecimento espírita, né? E essa voz maravilhosa e que nos encanta. Hoje, nos leva para Mossoró e região. E sempre que aqui vem, a gente tem o maior prazer, né, de abrir as portas desta casa, no qual deixou muita saudade, para que ele possa brilhantar. Verdade. Então, meus queridos irmãos, em nome de Jesus e Nossa Mãe Maria de Nazaré, nós queremos saudar a todos, encarnados e desencarnados, aqui presentes. Sim, porque nós não estamos sós. Aqui, ao nosso lado, estão os nossos irmãos mentores e guias, irmãos de longa caminhada, que pessoalmente trouxeram o convite para a noite de hoje estarmos aqui. Então é muito importante, meus irmãos, que aqui, quando adentrarmos ou em qualquer ambiente, tenda espírita ou não, mas que se fale o nome do nosso mestre, que possamos silenciar. Ah, Léo, então quer dizer que você não pode conversar? Não, não é isso. É silenciar interiormente. Porque os nossos irmãos estão aqui, estão conosco, captando a nossa energia. Eu não sei o que cada um de vós hoje está aqui em busca desta casa, mas eu sei que ninguém sai daqui sem ser assistido, nenhum de nós. Então, meus irmãos, em nome da casa Caridade Chico Xavier, aos irmãos, feliz 2026, com muita paz, com muito trabalho, né? Que aquelas promessas que fizemos aqui agora, pouco tempo atrás, há poucos dias, sejam cumpridas para 2026. Casa de Caridade manda um abraço carinhoso, afetivo, né, deste homem chamado Francisco Cândido Xavier,
A casa tem as suas atividades, alguns irmãos que já frequentam a nossa casa, já conhecem as nossas atividades, outros não. Então, os irmãos que também estão vindo pela primeira vez hoje, sejam muito bem-vindos. Recebam um abraço. Permaneçam conosco. A Casa de Caridade, na terça-feira, ela tem o ESD, o Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Um estudo da doutrina espírita aberta ao público em geral. Temos também, na mesma terça-feira, só que é um horário diferente, o estudo mediúnico. Estudo esse em que precisa-se de um embasamento com o ESD. Então, nas terças-feiras, a partir das 20 horas, nós temos o ESD. De 21 às 22, nós temos o ensino mediúnico. Estamos em recesso, já estamos ficando com saudades. Já estou com saudade da turma, do calor humano, né? Que a gente recebe, que a gente troca essas informações na terça-feira. No dia 9 de fevereiro, a casa volta com os estudos. Então, os irmãos que assim queiram frequentar a nossa casa no estudo, convidar um vizinho, um amigo, será muito bem-vindo nesse dia. E permaneça conosco, porque o estudo é o ano todo, tá certo? É o ano todo. A gente estuda o livro dos Espíritos, e aí a gente dá continuidade durante todo o ano. Pessoal, a casa também tem um bazar, o qual é muito importante para esta casa manter essas instalações em condições de recebê-los. Foi com a ajuda de vocês. E hoje nós estamos pisando aqui, ó, piso novo, que até o ano passado era no silêncio. Mas que bom, né? Hoje já temos o piso aqui instalado. Virão mais coisas para 2026, em nome de Jesus. Certo? Mas só foi possível pela contribuição de vocês. Isso é importante. E nosso eterno agradecimento a cada um de vós que contribuiu da sua maneira. Tá bom? Temos também pessoal aqui, em cima daquela mesinha ali, ao final do nosso salão, 2 cadernos. Cadernos de encarnados e desencarnados. Então você que precisa de uma oração, ou conhece um vizinho, um amigo, um parente, seja ele encarnado ou desencarnado, que precisa dessa oração, coloque o nome ali. A equipe espiritual se encarregará de assistir a todos que estão ali. Todos ali serão assistidos, sem dúvida alguma. Temos também, pessoal, a água que você pode trazer da sua casa, pode colocar em cima, e durante a nossa reunião, a água ela é fluidificada. Então, ao término da reunião, você leva essa água para casa e toma como fosse remédio. Há uma observação, pessoal. Nunca substitua aquela água por algum remédio que você esteja fazendo uso. A água é fluidificada pela equipe espiritual como complemento de um tratamento. Certo? Então, a gente deixa bem claro, porque nós já escutamos outras casas, os irmãos chegaram, olha, você tomou aquela água ali, não precisa mais tomar o seu remédio. Não faça isso. Isso é uma grande responsabilidade. Então a gente sempre avisa os irmãos dessa forma que não façam isso. Temos, pessoal, o nosso passe ao término daqui. Já existe uma outra sala, já está preparada. Por isso que a concentração, daqui a pouco nosso irmão Cariel vai ocupar a tribuna. Então vamos sintonizar com os nossos irmãos, mentores e guias, porque ao término daqui, aos irmãos que assim desejam, formando a fila, é o complemento do tratamento, é a transfusão de energia na sala. Então o tratamento que começa aqui, ela tem uma finalização lá naquela sala, que tem grande responsabilidade dos irmãos que ali acolhem, não só encarnados, mas muitos desencarnados também. Bom, meus irmãos, foi dados os avisos, desculpe por estender, né, essa primeira fala, mas é necessário. Então, vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Roberto,
para que ele possa fazer o exórdio da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. E Léo deu um recado bem longo, né? E eu vou ler aqui do livro Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel, né? Essa duplazinha. Saibamos lembrar. Está lá no 140. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, Colossenses 4, 18. Nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente, além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não guardam senão o céu por meio de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe remorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhe feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoites, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha? Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Uma frase aqui, em especial, me chamou a atenção. Essa daqui. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Quando a gente olha para algum ídolo nosso, quando a gente olha para alguém que a gente quer chegar onde aquela pessoa está, a gente não olha o que ele passou. Eu costumo, já fiz essa aqui várias vezes, quem é que não quer aqui ser Chico Xavier? Lá eu quero chegar igual que Chico chegou. E quer passar pelo que ele passou também? Você está preparado para passar o que ele passou? E Paulo fala justamente disso. Quando ele fala das prisões, são dessas prisões que nós nos atemos a ela. Nas nossas encarnações, vamos nos mantendo em algumas prisões que a gente precisa sair. Precisamos sair da prisão do ódio, da inveja, da vingança, da ganância e trocar tudo isso por momentos diferentes, de amor, de solidariedade, de paz. Fazer essa troca, que com certeza a gente chega lá. E isso exige sacrifício. E como Emmanuel disse a Chico, exige também disciplina, disciplina, disciplina. Obrigado, meu querido irmão Roberto, pelas suas palavras e colaboração. Meus queridos irmãos, nesse exato momento, vamos agora fechar os nossos olhos.
agradecer a espiritualidade maior por ter nos trazido nesta noite, nos possibilitado estarmos aqui diante deste banquete de luz que nos é servido. Pela presença do nosso querido irmãos de caminhada, Francisco Canto Xavier, irmão Bezerra de Menezes e toda a sua falange amiga, todos os irmãos que trabalham no anonimato, que hoje nos cobre com segurança, com paz, a estar neste ambiente de luz. Que essa mesma luz neste momento, Pai, possa se fazer presente nos lugares que não podemos estar, presídios, manicômios, favelas, sarjetas, hospitais, UTIs, enfim, Senhor, a todo ambiente, todo local onde possa haver choro e ranger de dentes, que ali estejam os teus irmãos prepostos, anjos da guarda, guias, mentores, pronto a encaminhar, a levantar estes irmãos caídos pelos caminhos, de volta aos braços do Pai eterno. Que a nossa Mãe Maria de Nazaré, neste momento, possa colocar o seu manto sagrado, nos envolvendo neste lar, nesta casa, com muito carinho e muita paz. Meus queridos irmãos, vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Gabriel, que é o parador, e fazer a sua explanação do Evangelho de Deus. A palavra é sua. Queridos irmãos e irmãs, hoje apresentando, eu quebrei um pouco o protocolo da casa, que é sequenciado os evangelhos, né? Mas eu trouxe um tema livre hoje, que é do capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do ok. E o tema deste capítulo que eu vou falar aqui é o capítulo 17, o item 17, perdão. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perderá. Então, inicialmente, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, para que a gente entenda o contexto, e depois vamos aqui junto todos, com a espiritualidade amiga, com o nosso querido Chico Xavier e toda a equipe espiritual desta casa, que lhe conduza na reflexão junto com vocês. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis compensados no céu. Porém, traduzis assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto, o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: toma tua cruz aquele que quiser me seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações da tua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, porquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação, de que derem prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes e aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa.
Então, queridos irmãos, vamos dar uma reflexão aqui, iniciando essa questão de carregar a cruz, porque ele nos diz 3 coisas: renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e segue. A gente vai refletir bem esses pontos mais à frente, mas sobre a cruz, vamos iniciar com a simbologia dela. Pela frente da cruz a gente pode enxergar que vimos sofrimento, abandono, humilhação, derrota, insulto, ódio, perseguição gratuita. Tudo isso Jesus, nosso mestre e guia, maior ser iluminado que pisou essa terra, ele sofreu isso. E a primeira coisa que a gente vê na frente da cruz seria isso, ele lá, entre aspas, derrotado. Mas não é essa a lição da cruz. A lição da cruz que fica é o que está por trás dela. Humildade extrema. O grande ser Jesus, o arquiteto de Deus, que já vai por 5 planetas projetados por ele, a terra for o terceiro. A humildade extrema dele, que quando estava lá nos seus últimos momentos disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Humildade extrema. Perdão incondicional, que está dentro desse contexto que eu falei agora. Compreensão plena, porque ele sabe que nós somos ainda bebês que estão engateando diante da sua envergadura espiritual. E o amor infinito, o amor ágape, como disse João em grego antigo, Theos enai ágape, Deus é amor, que é um amor máximo que nós não temos a capacidade ainda de compreender. Muitos morreram na cruz antes e depois de Jesus. Então, por que a morte de Jesus na cruz, que era o ato tão comum, foi tão marcante? A resposta, queridos irmãos, está diante do sentimento que envolveu. Do sentimento. Que quando ele fala para nós orarmos e vigiarmos, o sentimento é o primeiro ponto que precisamos vigiar, porque do pensamento vem a ação. Ninguém faz uma maldade se antes não sente ódio. Portanto, o sentimento é o que tem que primeiro controlar. O sentimento vira uma ação vira um caráter. O caráter define a nossa estrada da vida e também para onde vamos com a nossa frequência vibratória. Joana de Ângeles, Psicografia do Perdão, diz: nós devemos agradecer pelo bem que nos chega e o mal que nos é afastado. Porque só nos chega o mal para aquilo que vai curar o nosso espírito. Todo o mal que sofremos, que a gente pode analisar como a cruz de cada um, é porque é uma cura para o que a gente precisa curar. Portanto, ela fala isso. Nós devemos agradecer pelo bem que nos chega e o mal também que nos é livrado. Esse mal que é livrado depende das nossas resignações diante das nossas provas. O peso da cruz ele pode ficar menor se a gente seguir os passos, os conselhos, a direção que é Jesus, que Ele nos falou. Aquilo que chamamos de ruim para Deus é bom, né? Pois é o que precisamos para curar o nosso espírito, conforme eu falei anteriormente. O padecimento pedagógico que Deus deixa a gente experimentar pelo livre-arbítrio
pelas causas e efeitos. O padecimento pedagógico visto por Jesus, ela requer sofrimento. Para a gente matar o homem velho, precisamos sofrer para a chegada do homem novo. O homem novo que é aquele que absorve as maravilhas que Jesus nos ensinou. Que nos faça compreender as cruzes que nós estamos carregando ainda. Porque com essa compreensão, daqui para frente, meus irmãos queridos amados, podemos diminuir a cruz, o peso dela. Pelo menos nesta encarnação, nós podemos diminuir a cruz para uma próxima. Ela vir bem menorzinha. Mas requer um esforço, requer um sofrimento. Por isso que a pedagogia do sofrimento. Infelizmente nós temos dois caminhos, que é pelo amor ou pela dor, mas a gente é teimoso. A gente gosta de sofrer. E continuamos fazendo os nossos erros tão repetidos de tantas vidas. E aí a cruz pesa. Paulo de Tarso, no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, ele tem uma frase curiosa. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. Vou repetir a frase. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. Por quê? É loucura para os que perecem. Poucos estão dispostos a buscar o caminho. Poucos. Acho muito lindo o Evangelho de Jesus, já faz 2000 e lá vai força. 2026, vamos dizer assim. Muito lindo. Belíssimo. Que linda cultura, que linda filosofia. E por que a gente ainda não usa? Porque a gente teima tanto ainda em se agarrar às questões materiais. Precisamos nada contra o materialismo, desde que ele seja uma questão de necessidade, ou até mesmo buscar o trabalho, nada contra isso, é um progresso. Mas vamos pensar um pouco no vaso da alma, mais do que no pote de ouro. Porque esse pote de ouro ele não vai para a gente. Mas o vaso da alma vai. Por isso que é loucura, né? As pessoas não estão dispostas a enfrentar as verdades. A consciência nossa está habituada, como uma vez um zelador do condomínio que eu dou aula, me disse: Carelli, por que a gente é tão difícil de fazer o que é certo? Olha a pergunta dele. Prontamente lhe respondi: nós estamos habituados a fazer errado. Por isso que então tem uma frase interessante mais à frente que vai confirmar isso que eu estou dizendo. Então poucos estão dispostos a buscar o caminho. É loucura, pois para a maioria das criaturas da terra. Por quê? Os injustiçados, eles querem revidar. E os magoados não perdoam. Está vendo? Eu vou perdoar uma pessoa que me fez tanto mal. Por isso que é loucura. Paulo disse isso há muitos anos atrás. Mas essa frase, o que ele disse, ela ainda é atual. É loucura fazer o que Jesus nos ensina para muitos. Só quero lembrar que na transição planetária pela qual estamos aí dando sequência, todos os espíritos envolvidos que
coordenam e dão sequência nessa evolução do planeta, esse bonde não vai parar. Agora, nós é que vamos definir se a gente vai entrar nesse bonde ou não. Vamos ter que deixar essa loucura, que é loucura fazer o que Jesus nos ensina. E para os salvos, porque na frase ele fala que para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os salvos aceitam as missões do Mestre Jesus, entendem as colheitas das suas más plantações e buscam repará-las dentro da conformidade que é para ser. Nós não temos que pedir a Deus que nos livre dos males que a gente está enfrentando. A gente tem que pedir sabedoria, resignação e força para reparar o que nós fizemos antes. Trabalhar para o progresso espiritual, aproveitando a oportunidade da reencarnação. Irmãos queridos, uma estatística. Segundo a Organização Mundial, mais de 50% dos que estão aqui no planeta Terra, dos 8 bilhões e lá vai força, são homens. 49, alguma coisa são mulheres. Está na psicosfera do nosso planeta 21 a 24 bilhões de espíritos esperando a oportunidade de reencarnar. Por isso que nós todos aqui temos que agradecer isso aqui e aproveitar essa oportunidade. Porque desses vamos arredondar para 50% de mulheres também. 25% estão aptas para terem filhos, dos 15 aos 40. 25% desses 8 bilhões aí. E desses 25%, quantas não querem ter filho? Está vendo aí a fila da reencarnação como está aumentando? Então aproveitem, por favor, pensem nisso. Aproveitem a chance que estamos aqui para reparar e melhorar o nosso caminho. Vamos fazer com que a gente possa estar dentro dessa nau que vai viajar para a regeneração do planeta. A gente pode contribuir com isso. Primeiro, contribuindo com si mesmo, para esse coletivo fazer esse barco remar. Cada um de nós temos um remo da nossa vida, mas esse barco enorme precisa de muitos remos para se movimentar. Não esperem um planeta redimido se não houver almas redimidas. Emmanuel nos diz sobre a cruz. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à vida espiritual nos domínios das elevações. A nossa cruz, porém, será sobretudo nós em nós mesmos aguentarmos como temos sido nas múltiplas existências passadas. A nossa cruz é nós mesmos. Como Jesus disse, renuncie a si mesmo. É nos conhecer e nos aceitar como não aceitar mais como éramos. Isso é renunciar. Primeira frase dele, que toma a tua cruz, eu já falei bastante dela. Vamos agora para a questão de renunciar a si mesmo. Pergunta Kardec, na pergunta 901. Qual o meio mais prático, mais rápido de se evoluir? Os irmãos responderam. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Só isso.
Quando a gente conhece a si mesmo, que a gente olha aquele espelho, aquela pessoa de manhã, o nosso reflexo. Às vezes a gente não consegue ver tudo que está na nossa mente. Mas só podemos mudar esta pessoa. Então, reconhecer a si mesmo é você ver aonde é que está ainda as nossas falhas. Por isso que a gente tem que renunciar a nós mesmos para reparar. E dando sequência ainda nessa questão, tomar a tua cruz também é o bom combate de nós contra nós mesmos. No Evangelho tem um capítulo Estranha Moral, que tem um tema que diz, Jesus falando, eu não vim trazer a paz e sim a espada. É estranha moral. Jesus disse isso. Disse. Agora, quando se interpreta esta frase dele ao pé da letra, a gente vê que Jesus está induzindo a uma guerra, a pegar uma espada e lutar contra o irmão. Ledo engano, triste quem pensa que é assim. O que Jesus quis dizer com não vim trazer a paz e sim a espada, é quando ele traz o caminho certo para nós, diante de todos os seus ensinamentos. Eu sempre cito o manual da boa conduta, da evolução de cada um, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando a gente pega esse conhecimento, a gente está tendo uma espada do conhecimento de combater a legião que nós ainda somos. Combater. Então não vem trazer a paz assim a espada, porque ele vai ficar com a consciência em guerra. Poxa, eu já fiz tanto isso, meu Deus, eu tenho que parar. Jesus está me ensinando uma coisa diferente. Eu já errei tanto. Combate em você mesmo. Essa é a espada que ele se refere. Entender o processo é importante. Adotando resignação, a reparação e a fixação dessas mudanças internas. Reparar, lutar contra nós. O sofrimento, matando o homem velho, para deixar que o homem novo, ele vivo, dentro dos preceitos, dos conceitos da boa conduta. Todos nós ainda somos muito frágeis, a gente tem que lutar contra isso. Por isso que a gente tem que pegar essa espada do conhecimento e aproveitar, como disse, estamos aqui encarnados, podemos fazer de hoje, amanhã, seguinte, cada dia. Kardec diz que o bom espírito é aquele que melhora a cada dia. Eu acrescento para o cristão, o Filho de Deus. Mas, importante a gente absorver isso de verdade. Não só achar bonita a filosofia de Jesus. Óbvio, estamos léguas de distância de se equiparar com Jesus. Léguas de distância se equiparar a esse homem maravilhoso, Chico Xavier. Ainda. Mas a distância ela diminui a cada vez que a gente dá um passo. É um passo para não voltar. Não um passo para depois voltar 3, não. É você absorver e buscar querer ser melhor de verdade. Lutar sempre, lutar sempre, lutar sempre. Você, quando perceber, no passado um tempo, que o tempo tudo vai corrigir, você vai perceber que você é uma pessoa melhor. Um pouquinho, mas é. Não importa se o ritmo está sendo um ritmo da lesma. O negócio não está parado. Porque se você está uma lesma lá naquela ponta dessa sala, em algum momento, alguma hora, sei lá quando, ela chega aqui. Não importa se ela é lenta.
O que não devemos deixar é ser lento das nossas ações. Ser lento da absorção da informação de Jesus. E ser lento para nós mesmos. Não precisamos andar a 100 km por hora. Mas precisamos ser constantes nos nossos ideais. Buda diz que a mudança não é dolorosa, mas a resistência a ela é. Olha que faz. Você lutar, recalcitrar, é sempre você ir contra as leis. Recalcitrar é andar contra as leis. Quantos de nós ainda andamos recalcitrando até nas nossas próprias leis, as nossas pequenininhas ali? Uma legislação bem chifrinha, que é a nossa. Legislação máxima de Deus, que Jesus nos ensinou. E nós às vezes prometemos coisas e a gente, por nossas falhas, por ser ainda seres errantes, falhamos. Por nós mesmos. Mas não temos que ficar de joelhos ou no chão. Cada queda é um motivo para se levantar, bater a poeira e seguir. Se o nosso mestre amado Jesus caiu 3 vezes sabendo que ia para a morte, por que a gente não quedinha de algum pensamento, de alguma ideia, de algum momento? Gente, vamos se levantar, bater a poeira, vamos ser filhos de Deus. Nós temos que acreditar nisso. Jesus disse que sois deuses, podem fazer tudo que eu fiz e muito mais. Cada um de nós pode fazer um milagre. A gente pode ser um milagre para alguém. Uma pessoa em depressão, você dá ouvidos, escuta seus lamentos, chora junto com ela, dá um conselho de vida. A pessoa se sente melhor, não se sente só. Porque por mais que a gente saiba que não ficamos só nunca, porque Deus não nos abandona, Jesus, Mãe Santíssima, nem nossos guias espirituais e nossos mentores. Não, nunca estamos só. Mas poucos acreditam nisso. Esse é o problema. A gente tem dificuldade de acreditar que nós somos um herdeiro do Ser Supremo. Por isso que temos que lutar com o que Jesus disse contra essas ideias. Esses ideais que nós estamos tendo há tanto tempo, há tantas encarnações, em várias nações, várias culturas, mas ainda achando que nós não somos filhos de Deus. Somos de direito, mas não somos de fato. Porque para ser filho de Deus de fato, o que é que Jesus disse na 7ª bem-aventurança? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Para a gente chegar na escadinha da 7ª bem-aventurança, a gente tem que começar pela humildade. Tem 6 etapazinhas para chegar lá. É difícil? Depende. Depende da vontade que você quer. Que você esteja de sair do eu ontem para eu amanhã. As filosofias sempre nos dão belos ensinamentos, belas reflexões. Mas muita gente acha muito lindo só ler. Tem gente que sabe a Bíblia de ponta a cabeça, sabe tudo, mas não muda nada. Não adianta. Com licença. Como devemos aliviar o peso da cruz? Com a abnegação, que ela é vencer o grande mal da humanidade chamado orgulho. O orgulhoso nunca vai ser humilde. Ele não passa do primeiro degrau das bem-aventuranças. E se ele está topado, em vez de subir um degrau, ele não enxerga mais nada na sequência. Porque se não é humilde, ele não será
benevolente, ele não serve nada. Muito menos ajudar alguém que esteja sofrendo, porque ele só pensa nele. O egoísta é uma pessoa sofredora, porque ela com o tempo vê que ela fica sozinha, achando que por ser egoísta, por ter suas coisas ali, ele já está com o mundo dele nas mãos, mas ele está com o mundo tão pequeno. Como disse o homem que procurou Chico, querendo pagar um valor para ele ter uma informação do filho dele que morreu no acidente de moto. Sabemos da história. Esse homem impôs a Chico: diga quanto você quer que eu pague um cheque agora. Emmanuel veio e disse: amigo, guarde seu dinheiro. Você está processando um caminhoneiro como seu filho foi acidentado porque ele estava embriagado e a culpa foi do seu filho. E você vai matar o seu segundo filho, dando todos os bens para ele, não ensinando a lei do progresso do trabalho, da humildade. Pegue seu dinheiro e vai embora, disse Emmanuel. Quando esse homem saiu, disse uma pessoa para Chico: um homem tão rico, né, Chico? Desse jeito. Chico disse: ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Então, primeira coisa, abnegação, de vencer o orgulho. Segunda coisa, serviço, né? No bem para si, primeiro, e para o próximo, porque se a gente vai dar o que tem, então tem que praticar, né? Paciência diante de todo o processo. Uma mudança de hábito, uma mudança de filosofia, nossa, não é da noite para o dia. Temos que reconhecer isso, ainda somos seres falhos. Uma mulher procurou Divaldo Pereira Franco e disse: Divaldo, eu não me perdoo. Aí Divaldo disse: por quê? Eu sou incapaz de me perdoar, eu me odeio. Chico disse: que pena, meu irmão. Porque se você se odeia, não se perdoa, porque você não admite que você é uma pessoa que falha. Comece por aí. E todos nós somos. Podemos lutar bastante de fazer o que é certo, tentar, mas em algum momento a gente escorrega na banana, na casca da banana, e a gente comete a besteira. Eu acostumado a dizer nas palestras da oração de Santo Agostinho, que ele dizia: Senhor, o que eu fiz hoje te agradou? Uma pergunta para fazer quando for dormir. Quando eu faço uma besteira, eu digo: Senhor, já sei que eu agradei agora. Vou nem perguntar mais tarde. Porque acontece. Admitamos que nós somos falhos, né? Isso vai ajudar a gente. Muito bem. Agora entendemos bem. Quando Jesus disse: renuncie a si mesmo, está compreendido? Estamos amados. Renunciar a nós mesmos para combater o meu eu, que não é bom. Renunciar a mim, aos meus erros, aos meus maus pensamentos, maus hábitos. Lutar contra eu mesmo. Pegar a espada da consciência e buscar isso. Fazer de toda forma de buscar a salvação. Não se consegue daqui para amanhã, mas temos que sempre estar tentando. Você acha que um pingo ao bater no concreto, no primeiro dia que vai furar? São muitos pingos para furar o concreto. Um pingo d'água não oferece resistência a nada. O concreto, ele é extremamente resistente. Mas ele serve pela constância, pela persistência, pela paciência. Aí a gente consegue neutralizar alguns de nossos defeitos, mas tem outros. Lembre, nós somos seres ainda falhos. A compreensão absoluta de Jesus sobre nós e a confiança de que a gente ainda vai conseguir se erguer, que a gente vai usar as ferramentas que Ele nos deu ao nosso próprio favor. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Carrega.
Não queira que Deus tire o peso dela. Nós é que temos que criar forças para combater a cruz que nós fizemos. Só compreendendo isso já começa a aliviar a cruz. Não é culpa de ninguém. Não existe um Deus que pune. Existe nós, os algozes das nossas vidas. E aí, junto a isso, com a causa de causas e efeitos, a lei de causas e efeitos, aí começa a dar na canela da nossa consciência. Caramba, eu estou fazendo isso, eu estou pagando por isso. Vamos começar a parar. Por isso que a mudança, ela não causa dor, mas a resistência, ela é, como disse Buda. Siga-me. Jesus deixou trilhado nessa estrada de campo minado que é a vida, cheia de coisas da porta larga. Ele falou da porta estreita. A porta estreita são os passos que ele deixou. Acho que qualquer um em sã consciência, se for atravessar um campo minado que alguém já foi, vai pisar exatamente no rastro de quem passou primeiro. E se você for inventar um novo caminho, bomba. É por isso que a gente sofre tanto ainda. A gente tem que inventar um novo caminho no campo minado da vida. Que a gente sofre. Que nos erguemos das quedas morais atuais, não aceitando mais continuarmos no erro, nos alinhando retos rumo à sublimação, cumprindo assim mais uma etapa das nossas missões, que a primeira delas é a gente ser novo. Com Jesus, o peso da cruz fica muito mais leve. Paz e mesmo Deus, Eu creio, irmão Cariel, que a espiritualidade aqui. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos esta belíssima oportunidade, né? De estarmos aqui na noite de hoje, ouvindo as palavras do nosso querido irmão, deste guia, né? Isso aqui é um manual, guia, né? O guia da humanidade, como o irmão mesmo falou. E estamos a caminho, meus irmãos. Sim, estamos a caminho. Viemos o mundo espiritual com inúmeras programações, mas o qual difícil é quando a gente se reveste aqui. Mas nós, o próprio irmão aqui deixou bem claro nas suas palavras: nós não estamos sós. Nós temos mentores, nós temos guias, irmãos de caminhada a nos orientar, nos apontar. Eles não vão pegar, né, pela nossa mão e fazer o trabalho que nós mesmos dizemos ao vir aqui que iremos fazer. Não, eles não vão fazer por nós. Eles vão nos guiar, eles vão nos mostrar. Aí nós temos o livre-arbítrio. Como o próprio irmão aqui, em suas palavras finais, colocou: esse campo minado, como é que vamos atravessar? Do orgulho, da vaidade, de tantos defeitos que temos. Mas nós temos também virtudes. Vamos abrir um parêntese. Nós temos as nossas virtudes. E aí é que essas virtudes, ela tem que fluir. Deixar este homem velho para trás e renascer o homem novo. Na nova caminhada, todas as manhãs, o sol nasce para todos. A cada manhã existe uma oportunidade
um dia inteiro, esperando pela sua, pela minha e pela nossa decisão de mudança. Essa é a reencarnação. O maior presente que Deus pôde nos dar. Toma, filho. Aí, novo recomeço. Esquece aqueles erros para trás. Caminha com esses que estão ao teu lado. A oportunidade está nas tuas mãos. Fases diferentes. E aí fica a nossa reflexão. E todas as palavras que o irmão muito bem deixou aqui para nós. Meus queridos irmãos, neste momento, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, agradecer a espiritualidade maior por tudo que aqui ouvimos, mas mais do que ouvir, que possamos colocar em prática. Que o homem que aqui entrou a esta casa nesta noite possa sair resplandecente de luz em direção a este novo homem, ao homem novo. Obrigado, Jesus, obrigado aos mentores desta casa, aos nossos irmãos de caminhada, ao nosso patrono, nosso querido Francisco Cândido Xavier, ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes e toda a sua falange amiga, aos irmãos que trabalham no anonimato, mas que nos asseguram a paz e o amor. Que neste momento a nossa Mãe Maria de Nazaré possa mais uma vez nos cobrir de muita paz e de muita luz. Que possamos voltar para nossas casas em paz e mais conscientes. Assim seja. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a sala passo está pronta. Assim os irmãos que quiserem transformar a fila.